para quem segue nossos canais. Aqui é a Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Orinvest. Hoje eu estou aqui com os meus queridos Weber Barral, estrategista de comércio exterior, e a Cristiane Quartaroli, economista do banco. Hoje, na primeira edição do nosso Radar Comex, a gente vai falar um pouco dos destaques de cenário macro e também de comércio exterior de setembro, e o que a gente está esperando aí para as próximas semanas. Vamos lá? Oi, Barral. Oi, Cris. Olá, Barral. Fernanda, Cris, boa tarde a todos. Oi, Barral. Olá. Bom, gente, a gente chega finalmente agora ao quarto trimestre de 2020, aleluia. Vocês sabem que esse ano, para mim, até eu acho que tem passado rápido, mas, por outro lado, cada mês parece um século de informação que a gente tem vivido, né? Então, por exemplo, a gente começou setembro com a taxa de câmbio mais ou menos a 5,35, estava aí um gostinho no ar de recuperação econômica, e a gente encerra agora em torno de 5,65, né? São cerca de 30 centavos no único mês, é muita coisa. E mais uma coisa a gente pode falar, né, gente, que aqui nosso time sempre estava duvidando desse otimismo que foi disseminado e instalado no mercado a partir de agosto. De fato, né, quando a gente olha lá para o início de setembro, o PIB do segundo trimestre, que foi o período que foi mais impactado pela crise, mostrou uma queda forte aí de 9,7% no trimestre, mas ele foi seguido de dados bastante animadores na indústria e vendas do comércio em julho. Então, quando a gente olha a pesquisa Focus do Banco Central, que calcula a mediana das expectativas do mercado para PIB, a gente viu uma melhora ao longo do mês, e agora o mercado espera uma recessão de somente 5% nesse ano. Realmente, quando a gente olha para depois do segundo trimestre, os números foram um pouquinho melhores que esperado mesmo, mas, na nossa visão aqui da casa, a gente acha que essa melhora foi basicamente impulsionada pelo auxílio emergencial, pela ajuda do governo de forma geral para a população, e eu acho que um exemplo claro disso é quando a gente olha os dados de mercado de trabalho, eles seguem bastante desanimadores, a taxa de desemprego segue aumentando muito, e o desalento está muito grande. Porém, esse otimismo no mercado recebeu um balde de água fria na segunda quinzena desse mês, com uma segunda onda de contágio na Europa e em outros países, fazendo com que o mercado começasse a duvidar de uma recuperação econômica mundial. E, além disso, a gente viveu situações com o nosso país vizinho, com a Argentina, e questões em relação a queimadas aqui no Brasil, com um pouco o caso do governo, que colocaram mais pilha no mercado, aumentando ainda mais o clima de aversão a risco. Então, a conclusão foi aumento de taxa de câmbio, não teve jeito. Barral, o que você achou? Fala um pouquinho dessa história da Argentina. Tem impacto para o Brasil? O que você achou do que aconteceu em setembro? Fernanda, setembro foi um mês de muita emoção, né, que mostra a volatilidade que pode continuar por alguns meses ainda. E aí, falando especificamente da Argentina, a Argentina endureceu algumas medidas de controle cambial. Então, já tem algumas dificuldades na aprovação da licença de importação, já tem um controle sobre saída de dólares, relacionado, inclusive, com a situação macroeconômica do Brasil, que endureceu mais ainda, e com uma queda prevista muito grande para o PIB argentino desse ano. Então, indicando, inclusive, a dificuldade de recuperação futura. Agora, tem o lado bom, é que a Argentina é muito dependente do mercado brasileiro, inclusive o Brasil se tornou de novo o primeiro parceiro comercial da Argentina agora no mês de setembro, que tinha perdido para a China, e uma eventual recuperação do Brasil no ano que vem é positivo para a Argentina, mas não vai ter nada rápido e vai ser com emoção. Sim, e também a Argentina era o nosso terceiro grande parceiro comercial, isso caiu. Você acha que tem chance de voltar o ano que vem, Barral? O que você está vendo nesse sentido? Tem. Esse mês agora, na realidade, nós deixamos de ser o primeiro parceiro para a Argentina, a China tinha passado, nós voltamos agora em setembro. Isso é interessante. Tem uma questão interessante no mercado, no comércio bilateral, Fernanda, 40% do comércio entre Brasil e Argentina se refere ao setor automotivo. Então, você tem uma possibilidade de retomada de vendas desse setor no Brasil, acaba impulsando vendas de autopeças para a Argentina e importação de veículos. E aí acaba gerando bastante comércio, intercompany principalmente. Isso pode voltar no ano que vem. Podemos ter algumas surpresas no ano que vem, mas muito dependente da recuperação da economia brasileira. Porque a situação da economia argentina, primeiro vai ter que passar por uma renegociação de dívida e depois por um ajuste fiscal que eles têm muita dificuldade política em implementar.
Entendi. Então é mais fácil a gente ajudar lá do que o contrário, né? Até pelo tamanho do mercado, exato. E daí, assim, uma outra coisa que eu tinha mencionado, né, para ajudar essa situação, parece que o nosso governo, ele piorou a vitrine Brasil, com as queimadas recordes que a gente teve em setembro, né, a gente viu isso falando amplamente em todos os jornais, o tempo inteiro, você, Barral, falou bastante disso na imprensa, né, nesse mês, e, aparentemente, essa situação, ela pode atrapalhar um pouco aí a história de acordo comercial com o Brasil, né, a gente viu essa história. O que você tem visto? O que você está vendo nessa história das queimadas? Qual que é a sua opinião? Principalmente, o que pode acarretar em termos de acordo comercial para o Brasil? Claramente, Fernando, houve um desgaste da imagem internacional do país. Já vinha vindo, e aí as cenas de queimada de praticamente todo o Pantanal acabam piorando toda essa história. E nós tivemos 3 movimentos importantes. O primeiro deles é que o Reino Unido e a União Europeia abriram consultas públicas para eventualmente colocar barreiras contra países que permitem queimadas. E aí, desmatamento e queimadas. E aí você tem citado expressamente o nome do Brasil e da Indonésia, como 2 países preocupantes. Não tem um efeito imediato, mas pode virar uma barreira comercial no futuro, a depender da estruturação dessas normas. Um terceiro fato agora de setembro, foram várias manifestações, tanto da França, que já se espera, mas de outros países europeus, mais ou menos indicando que o acordo Mercosul-União Europeia não vai evoluir, enquanto a questão das queimadas, do desmatamento em geral, não for tratado pelo Brasil. E aí, claro, a Argentina também não está fazendo muito esforço para a evolução do acordo. Então, muito provavelmente, esse acordo que foi celebrado ano passado, comemorado, vai demorar muito mais tempo para ser implementado do que a gente espera. Uma consequência disso, de novo, é a volatilidade e a aversão ao risco. Não sei se você concorda, Fernanda. Não, concordo 100%. Eu acho que todo esse movimento de câmbio que a gente viu é uma combinação, principalmente lá de fora, mas também com essas questões governamentais envolvidas, como eu disse, né? Assim, aparentemente a vitrine Brasil está ficando cada vez pior, né? E aí a gente vai vendo essa taxa de câmbio subindo, né? Eu sempre falo, taxa de câmbio nada mais é do que mais uma variável que sugere risco país, né? Então ela pode subir, e isso geralmente sugere que a gente está pior na vista dos investidores, isso é muito ruim para o Brasil. Uhum. E daí, Barral, diante desse cenário de clara aversão ao risco que a gente está vivendo, o que a gente pode esperar de outubro? Eu, particularmente, acho que o cenário internacional ainda vai ser o nome do jogo, a gente tem eleições, né, temos aí debates para acontecer, mas, por outro lado, a gente tem uma expectativa aí de evolução de vacina, né? Como é que vai ser a questão pandêmica no mundo? Acho que isso também pode dar o tom para outubro. O que você está pensando? Eu acho que são 3, justamente, o cenário internacional vai ser muito importante, com 3 fatores macro que são muito relevantes. Primeiro, o mês de outubro vai ser muito dominado pela eleição norte-americana. E eventual ascensão de um ou de outro candidato, preferência em estado-chave, vão ser muito importantes, afetando, inclusive, a expectativa de risco. O segundo é a evolução ou não das vacinas. E qual pode ser o efeito, inclusive, nessa fase agora, que estão chegando na fase final, qual pode ser a expectativa, porque isso vai afetar muito o impacto para os próximos meses. E a terceira, Fernanda, é interessante, como é que os países estão reagindo, porque continuam havendo medidas de estabilização econômica, de recuperação econômica, sendo publicadas. O Japão ontem anunciou mais medidas, inclusive, de criação de emprego. Então, essas novas medidas que continuam a ser implementadas pelos países, principalmente aqueles onde se confirma uma queda maior do PIB, têm um impacto grande no mercado internacional, mas tem um impacto, inclusive, como você mencionou, de aumento de volatilidade. Então, a questão da taxa de câmbio em outubro vai continuar a ser um tema para os fortes de coração. Sem dúvida. Com certeza. Eu acho que, assim, agora a gente poderia falar um pouquinho da parte setorial também, né, Barral? Jogar um pouquinho aí para o lado das importações e ver como que o Brasil, apesar da pandemia, a gente conseguiu aí evoluir bem nesse cenário, né? Inclusive, falando um pouquinho, assim, de China, a China ela tem um papel bastante importante, né, na balança comercial do nosso país, pois é o nosso principal parceiro comercial, né? E aqui eu acho importante mencionar o índice de rentabilidade das exportações, aquele índice que a FUNSEX publica todo mês,
que ele vem mostrando uma melhora aí desde o começo do ano, mesmo em meio a toda essa pandemia aí que a gente está vivendo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, a gente viu uma melhora do índice de rentabilidade total das exportações. Contudo, quando a gente exclui alguns setores chaves da economia, como, por exemplo, mineração e agricultura, essa melhora ela foi menos expressiva. O que significa isso? De fato, esses setores chaves, eles tiveram um bom desempenho, apesar da pandemia, o que tem muito a ver com a China, né, que, como a gente falou lá no começo, é o nosso principal importador de minério de ferro e de soja, né. E, então, assim, falando um pouquinho mais especificamente sobre o minério de ferro, para vocês terem uma ideia, ele é o segundo produto mais exportado pelo Brasil, perdendo apenas para a soja, né? Ele representa mais de 10% do total das exportações brasileiras, sendo que 70% são exportados para a China, o que mostra a grande importância desse país para a nossa pauta exportadora. Então, também, assim, acho que vale destacar que nos dados acumulados, falando um pouquinho, assim, dos indicadores mais recentes, nos dados acumulados da balança até agosto deste ano, o Brasil ele já exportou mais de 9 bilhões de minério de ferro para a China, ou seja, teve um aumento de 12% acima do que a gente viu no mesmo período do ano passado. É um crescimento bastante significativo, pensando que a gente está vivendo num momento de crise, né? Eu queria tentar entender um pouquinho mais com você, Barral, os dados preliminares da balança comercial que a gente tem disponíveis até setembro, eles mostram que vai haver uma continuidade aí nesse comportamento principal, principalmente para esses setores chaves. Queria entender de você, assim, o que você acha, o que a gente pode esperar, assim, para o setor daqui para frente. Cris, eu concordo, acho que você tocou nos pontos principais. Agora, com algumas observações, que inclusive nós mostramos no nosso estudo sobre a rentabilidade das exportações. No caso específico de minério acabou sendo beneficiado, inclusive, pelo Plano Econômico de Recuperação da China, que tem muito investimento em infraestrutura. Então, o plano de recuperação da China acabou elevando o preço de minério, principalmente do minério de ferro, e há um temor também de desabastecimento, ou seja, ao longo desse ano, houve um temor de desabastecimento da parte de alimentos e até de commodities minerais, que fez com que o preço se elevasse. O Brasil se aproveitou disso. E aí nós tivemos a rentabilidade maior nesses dois setores, onde nós já fizemos estudos, inclusive. Agora, quando você olha o resto da balança, tem outros temas importantes. A primeira delas é que vai ter um superávit muito alto também por queda de importações. O Brasil diminuiu muito a importação de insumos, o que inclusive agora está criando problemas de abastecimento do mercado industrial brasileiro. Diminuiu muito a importação de máquinas e equipamentos, que é uma parcela importante das importações brasileiras. Normalmente é 25% das importações brasileiras. Então, quando a gente fala de 2021, uma recuperação econômica em 2021, de 3,5%, como a gente está esperando, deve elevar a importação de equipamentos e insumos. E aí talvez diminuir um pouco esse saldo, que vai ser muito alto, vai ser provavelmente superior a 55 bilhões de dólares esse ano. O que não é problema, porque é uma importação extremamente necessária para a modernização do parque industrial brasileiro e para insumos da própria indústria, para que a indústria fique competitiva. Então não há um problema nisso. Agora, precisamos notar quais são os fatores. E, ao mesmo tempo, como a Cris mencionou, a relevância crescente da China. Da China e de outros países asiáticos, onde o Brasil, inclusive, para onde o Brasil precisa exportar mais, inclusive. É um esforço que tem que ser feito pelos exportadores brasileiros, é um esforço para o qual o Orivest, por exemplo, está se preparando, inclusive fazendo hedging em moedas locais para aumentar a competitividade dos nossos exportadores. Fernanda, e aí, não sei se você concorda com o tema de previsão para 2021, inclusive na parte de exportações. Eu acho que sim, acho que faz sentido. A gente tem aí apesar de eu achar que a recuperação econômica não vai ser tão intensa, né, ou tão em V,
como uma boa parte dos nossos colegas economistas estão imaginando, eu acho que, por outro lado, exportação tem bastante oportunidade, né? Ainda mais se a China vier aí nesse sentido. Então, acho que tem bastante oportunidade, bastante coisa por vir, mas em relação à taxa de câmbio, né? Isso a gente está pensando em quantidade, mas quando a gente vai para preço, em relação à taxa de câmbio, teremos muita volatilidade, né? Não tem jeito, né? Então, vamos ver o que outubro nos reserva. Eu acho que o mais importante, né, apesar de a gente, obviamente, querer olhar para 2021, é que 2020 está acabando e a gente segue aqui na torcida da vacina. Tá? Então, muito obrigada, Barral, pelo seu tempo. Obrigada, Cris, pelo seu tempo. Obrigado. Obrigada, Fê. Bom, pessoal, acompanhe nossos conteúdos em nossas redes sociais. A ideia é fazer esse Radar Comex todo mês para passar o que a gente está vendo aqui do comércio exterior e conjuntura para vocês. Mandem suas dúvidas nas mídias e final de outubro nos falamos novamente. Bons negócios a todos!